Nessa lição nós vamos falar a respeito da obediência na graça. E para isso quero começar com dois textos do livro de Atos que dão um adjetivo à palavra de Deus como a palavra da sua graça. Atos 14:3 diz assim: entretanto Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. A expressão palavra da sua graça usada aqui merece nossa atenção. Assim como em Atos capítulo 20, verso 32, quando o apóstolo Paulo em Mileto se reúne com os presbíteros de Éfeso e diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Eu creio que essa terminologia, palavra da sua graça, significa não apenas uma palavra que comunica a graça, mas que na graça há uma palavra a ser obedecida. Nós falamos que com a mudança de sacerdócio, do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, nós temos uma mudança de lei. Então ainda há obediência. E nós queremos destacar a obediência na graça. Quero citar uma frase de Martin Lloyd Jones que diz: se a graça que você recebeu não ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Precisamos entender a obediência dentro do contexto da graça, assim como a força capacitadora que a graça é, e como ela se manifesta para nos empoderar a viver obediência. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o evangelho é um evangelho de obediência. A obediência à palavra não foi suprimida na nova aliança. Já explicamos isso antes, que o fim da lei é Cristo, significa a lei mosaica, e não todo e qualquer tipo de lei. Mas em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus disse que deveríamos fazer discípulos das nações, o que significa gentios, não só judeus, e que eles deveriam não apenas ser batizados, mas nós deveríamos ensiná-los a guardar tudo quanto ele nos ordenou. Há ordenanças na nova aliança. E nós precisamos entender que a experiência de salvação ela tem um propósito muito claro e definido. O apóstolo Pedro, logo quando inicia a sua epístola, capítulo 1, verso 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então essa eleição que é segundo a presciência, ela visa algumas coisas: a santificação do Espírito, a aspersão do sangue, mas a Bíblia diz para a obediência. A obediência, obviamente, é parte do plano, do projeto de Deus, porque o Evangelho envolve obediência. Se nós seguirmos a Epístola de Pedro, no capítulo 1 ainda, no verso 18, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Nós temos aqui uma declaração muito específica, que nós purificamos a alma pela obediência à verdade. A obediência não substitui a fé. Ela é, como veremos daqui a pouco, uma expressão da própria fé. E quando chega no capítulo 2 de 1 de Pedro, entre os versículos 6 a 8, nós percebemos que ele define um contraste entre os que creem e os rebeldes, ou seja, a desobediência é vista como o oposto da fé. Vamos dar uma olhada em 1 de Pedro 2, dos versos 6 a 8. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Ou seja, ele contrasta os que tropeçam na palavra em vez dos que creem, e ao estabelecer o contraste, ele os chama e os classifica de desobedientes. Por quê? Porque a fé requer de nós obediência. Então, o evangelho é um evangelho de obediência. Mesmo os gentios que nunca viveram debaixo da lei,
eles precisam praticar a obediência. A Bíblia é clara nesse sentido, né? Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 18. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Aqui ele está falando de conduzir os gentios à obediência. O texto é muito claro para mim. Assim como também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 13, ele faz a seguinte declaração: na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem no Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Ele está falando, né, tanto da obediência, né, como também da confissão que eles faziam do Evangelho, os coríntios, né, que eram gregos convertidos ao Senhor. Não se trata de judeus que viviam debaixo da lei, porque a nova aliança vem trazendo claramente uma ideia e um conceito de que o Evangelho é um evangelho de obediência. Assim como há uma relação e uma conexão entre fé e obediência. E agora eu quero falar a respeito disso. A carta de Paulo aos Romanos, um dos maiores tratados bíblicos sobre, né, salvação, fé, justificação, graça, começa já nos primeiros versículos do primeiro capítulo, falando a respeito da obediência da fé. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 5. Por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Né? Obediência da fé entre todos os gentios. Não se trata apenas de crer, mas de expressar fé obedecendo. Isso vale para todos os gentios. Agora, no final da epístola, nós temos também, no último capítulo, né, já nos últimos versículos, a seguinte declaração. Romanos capítulo 16, versos 25 e 26, diz o seguinte: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. O mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé, vou repetir aqui, entre todas as nações. Então, Paulo começa e termina a Epístola aos Romanos falando a respeito da obediência da fé. Não é uma obediência que substitui a fé. Não é uma obediência que concorre com a fé. É uma obediência que é a expressão da própria fé. É importante que a gente olhe dessa forma, né? Porque o próprio Tiago, ele escreve e declara isso na sua epístola. Tiago, capítulo 2, eu vou ler do 14 até o 26. O texto diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Essa declaração do verso 22 é importantíssima, né? A fé operava juntamente com as obras e foi pelas obras que a fé se consumou. Verso 23, se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Verso 24, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Esse não somente não se trata de mero substituto, mas sim um aditivo. Lembre da declaração de Pedro, acrescentem a fé de vocês. A fé precisa ser acompanhada de outras coisas, né? Em Hebreus 6,12, por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Nunca é sem fé, mas o fato de ter fé não significa que não cabe outra coisa que ajuda a expressar a própria fé. Verso 25, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé
sem espírito é morta. Quando eu olho para essas declarações da palavra de Deus, eu percebo Deus, né, nos conduzindo e levando a gente numa direção de compreender que não se trata de substituir a fé. A gente tem falado bastante, né, a respeito disso, sempre foi pela fé, a fé é o centro, é a essência de todas as coisas, mas nós precisamos compreender que assim como a fé tem uma confissão, Paulo diz, tem que crer no coração e falar com a boca, assim como o livro de Hebreus fala que a fé tem uma visão, Moisés ficou firme como quem vê o invisível, diz Hebreus 11:27, nós precisamos entender que a fé também tem obras. Essas obras, elas são uma maneira de, pelo comportamento, externar aquilo que nós cremos. Veja bem, Deus nos traz uma ordenança na sua palavra. Nós não obedecemos, nós estamos dizendo o quê? Que ou não cremos que Deus deu a ordem, ou não cremos que Deus deva ser obedecido. Ou estamos colocando em xeque o seu caráter, se ele de fato está interessado no nosso bem, ou se ele tinha ou não razão naquilo que ele falou. Toda e qualquer expressão de desobediência a Deus, na verdade, expressa que de alguma forma existe incredulidade. Nós precisamos entender que a obediência acompanha a fé e que a desobediência está relacionada à incredulidade. Então, quando a Bíblia fala de uma fé com obras, né, Abraão obedece a Deus ao oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Ele não está fazendo isso para que não precise crer, porque ele cria em Deus, ele obedeceu. Raabe foi tomada pelo temor do Senhor, no exemplo que Tiago dá, mas ao mesmo tempo que ela cria no poder de Deus, ela entendia que ela tinha que fazer alguma coisa a respeito. Ou seja, nós não estamos falando de boas obras no sentido de gerar um mérito e um crédito que tornem desnecessária a fé, mas nós estamos falando de obras de obediência que acompanham a fé, né, que na verdade atestam a expressão da nossa fé que nós carregamos e manifestamos diante de Deus. Até porque uma fé sem obediência, Tiago diz que até os demônios têm. Eles estremecem, têm medo de Deus, mas são rebeldes, né? Nós precisamos entender que há uma relação entre fé e obediência. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia: só o que crê é obediente, e só é obediente o que crê. Né? Eu concordo com essa declaração. Mas algo que nós precisamos entender a respeito da obra da graça é que ela vem trazer uma mudança de natureza, uma mudança de essência. Nós temos falado que desde o início, né, o propósito da lei era demonstrar a incapacidade do homem de, por si mesmo, na sua própria condição, natureza, viver a obediência. Né? O apóstolo Paulo descreve esse dilema quando ele trata do assunto em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 15, por exemplo, até o 25, que é o final do capítulo, ele diz: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim está na minha carne e não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Observe que Paulo não está falando do pecado que habitava em mim, como se ele estivesse dizendo isso diz respeito somente à vida velha antes da minha conversão. Alguns estão dizendo, não, Paulo aqui está falando como o pecador que ainda não tinha se convertido. Paulo está falando como homem que está debaixo da lei. Eu não concordo, né, com essa declaração. Por quê? Quando ele diz no verso 18, eu sei que em mim, e aí ele explica, isso é na minha carne não habita bem nenhum, o que é que ele está dizendo? Ele diz, o querer o bem está em mim. Por quê? Ele vai fazer uma menção logo à frente, no verso 22, que segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Ora, se o homem está espiritualmente morto, é rebelde por essência, chamado nas escrituras de filho da desobediência, como vamos dizer que no interior ele tem prazer na lei de Deus? A Bíblia está falando de alguém que converteu, recebe no seu espírito uma nova natureza, mas ainda encontra na sua carne a realidade da velha natureza. Elemento que só será totalmente mudado, né, eliminado por completo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Paulo está falando de um dilema que todos experimentam. Ele diz no verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou.
quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Outro dia vi alguém dizendo que quando Paulo, né, afirma no verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará? Ele falou, pastor, o senhor não percebeu o que ele está falando antes da conversão? Porque no verso 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Ele falou, Jesus veio e mudou tudo. Eu falei, mudou tudo? Porque olha o que ele diz depois de falar, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. A situação continua exatamente a mesma, mesmo que ele diga graças a Deus por Jesus. Porque a pergunta do verso 24 é quem me livrará? Evento futuro que ainda não aconteceu. Por ocasião da vinda de Cristo, nós vamos experimentar a glorificação dos nossos corpos, a erradicação de uma natureza pecaminosa. O que nós precisamos entender que aconteceu agora é que quando Adão pecou, ele foi criado, estabelecido por Deus como uma matriz de reprodução perfeita, criado segundo a imagem de Deus, e havia uma lei sobre toda a criação que envolvia não só os vegetais e os animais, mas o próprio homem, cada um reproduza segundo a sua espécie. O que é que Deus queria? Que os homens fossem parecidos consigo, semelhantes a si. Quando Adão pecou, o pecado entra e deforma o molde. A natureza do homem é afetada de tal maneira que Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Adão passou a reproduzir seres pecadores semelhantes a ele. Quando eu e você experimentamos o novo nascimento, aonde ele acontece? A Bíblia fala sobre nascer do Espírito. Jesus diz para Nicodemos, quando ele fala nascer de novo, Nicodemos confunde as coisas e diz, Senhor, eu vou entrar no ventre de mamãe, né, ser dado à luz novamente. Jesus diz, não, o que é nascido da carne é carne. O primeiro nascimento foi carne. Jesus diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento, ou o segundo nascimento, é no Espírito. Onde a nova natureza de Deus se estabelece no nosso Espírito. Agora, o nosso espírito recriado, regenerado, ele simplesmente saiu do corpo, andou, né, desincorporado por aí? Não. Então, esse espírito que tem a nova natureza vive dentro de um corpo que tem a velha. E o que nós temos agora é um conflito de naturezas. Agora, o que nós precisamos entender, né? Uma pessoa outro dia falou, não, pastor, não creio nisso. O senhor está querendo dizer que mesmo recebendo a nova natureza não perdi a velha? Eu falei, é isso que a Bíblia diz. Ele falou, está amarrado, não mudou nada. Eu falei, claro que mudou. Quando você só tinha só a velha natureza, você era escravo dela. Agora que você tem a nova, ainda que não eliminou a velha, você pode subjugá-la. Chegará o dia onde a velha natureza terá sido completamente eliminada, erradicada, mas até que esse dia chegue, nós podemos andar em vitória. É depois de Paulo fazer essa pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Que no capítulo 8 ele vai dizer no verso 11, né, que se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará nossos corpos mortais futuro. Né? Ele vai dizer lá no verso 23 que nós que temos a primícia do Espírito gememos aguardando a redenção do corpo, aguardando porque ainda não aconteceu. Então até que chegue esse momento, nós precisamos saber que agora temos uma nova natureza, mas que antes só tínhamos a velha. E o que é que precisamos entender por trás desse desenho e dessa revelação bíblica? Quando o homem não nascia de novo e tentava viver e praticar a lei só com a natureza pecaminosa, era impossível. É por isso que logo depois de toda essa argumentação de Romanos 7, Paulo inicia Romanos 8 com a seguinte argumentação. Ele fala no verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui ele está falando da santificação inicial da conversão. Ela nos livrou da culpa e da condenação do pecado. Mas no verso 2 ele vai além. Ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aqui nós temos um segundo nível, que é quando somos libertos do poder do pecado. Qual a diferença de ser livre só da condenação e ser liberto do poder? Ser livre da condenação é o que nós já fizemos de errado, já pecamos, foi perdoado e nós fomos inocentados. Mas ser livre do poder do pecado é a capacidade de não pecar e não só de viver repetidamente pecando. Algumas pessoas só conseguem enxergar na graça perdão para um pecado que é inevitável. E isso me deixa, assim, realmente aborrecido de ver esse nível de conclusão, porque na velha aliança já tinha perdão para pecado não cometido. E as pessoas não conseguiam deixar de pecar e precisavam viver só do perdão.
Agora, a Bíblia diz que nós temos uma nova aliança, baseada em melhores promessas, está lá no livro de Hebreus, que tem a Jesus como fiador, e a gente só continua tendo o mesmo perdão que se tinha antigamente, e a mesma incapacidade de obedecer que se tinha na velha aliança. Fala sério, isso demonstra a nossa falta de entendimento do que é a progressão para o tempo que estamos vivendo da graça. No verso 3, Paulo explica mais, ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele diz o que fora impossível à lei, como diz a versão atualizada de Almeida, né? Aquilo que a lei não podia fazer, ele fala de uma impossibilidade da lei. Porque a lei não pôde levar o homem à plena obediência. A Bíblia diz que ela estava enferma pela carne. Havia fraqueza da carne, um problema de natureza. Então, por exemplo, para que você compreenda, o que Paulo está dizendo é que aquilo que antes não era possível quando estávamos debaixo da lei, porque estávamos presos a uma natureza pecaminosa, agora, com a manifestação da graça e uma obra de Deus no nosso espírito, se tornou possível, que a exigência da lei, qual era a exigência da lei? Obediência. Que ela se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, essa natureza adâmica, mas segundo o Espírito, segundo a nova natureza. O que nós precisamos entender é o que mudou da lei para a graça. Já falamos antes que não foi Deus que mudou. Deus é um ser imutável. Já mostramos que o que mudou não é que antes tinha mandamento e agora não tem mais. A Bíblia diz com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. O que é que mudou? Né? Se Deus não mudou, se a sua palavra continua sendo uma exigência a ser obedecida, nós precisamos entender que a mudança se deu em nós. O que antes era impossível por um problema de natureza, agora se torna possível porque a graça veio para empoderar o homem a viver a obediência. É por isso que eu fico doido quando vejo gente insinuando, né, com uma revelação, uma suposta revelação da graça de que nós não precisamos andar em obediência. Ué, se a Bíblia nos mostra que durante toda a história da humanidade foi impossível ao homem viver obediência, a única exceção é o Senhor Jesus, né? Se ao homem foi impossível viver obediência, mas agora pela graça isso finalmente se torna possível, como eu posso aceitar a definição de alguns de que a graça é justamente uma autorização para que a gente permaneça na desobediência? Isso é uma contradição de tudo o que é sagrado nas Escrituras e da mensagem clara do Evangelho de Jesus. Nós precisamos compreender que a graça veio empoderar o homem para poder praticar a obediência. É interessante quando a gente olha uma conversa que os fariseus têm com Jesus a respeito do casamento. Em Mateus, no capítulo 19, a Bíblia nos mostra, né, que no verso 3 diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Verso 4, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O propósito dos fariseus era apenas experimentar Jesus. Eles apresentam um dilema que havia entre duas escolas distintas de dois rabinos, sobre quais eram os motivos, né, que justificavam um divórcio seguido de novo casamento. O que é que Cristo faz? Ele volta lá na origem. Vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus vai lá no primeiro casamento para mostrar qual era o propósito. Ele diz: ele os fez homem e mulher. Ele declarou que a união dos dois seria uma só carne. Então, o que é que Jesus está dizendo? Não foi assim antes. Não será assim. Quando Jesus diz: eu, porém, vos digo, já mostramos que essa frase significa uma atualização. Ele está apontando para a mudança de lei. Agora, Jesus está dizendo: Moisés deu a permissão, né, do divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Um coração duro não permitia que eles vivessem de forma plena e completa o plano de Deus para o casamento. Agora, a boa nova, a boa notícia é que nós sabemos que isso seria mudado na nova aliança.
Então, há palavras proféticas muito claras a respeito disso, como, por exemplo, Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que diz: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Né? Deus está dizendo, hoje vocês não conseguem, mas eu vou providenciar uma mudança que permita que vocês andem nos meus estatutos e me obedeçam. Qual? Vou tirar o coração duro de pedra. Vou colocar um coração de carne. Vou pôr o meu espírito dentro de você. Esse coração de carne, Deus só está falando de uma maleabilidade que contrasta com o de pedra. Porque ninguém tinha um coração de pedra literal. E o que eles precisavam não era de um coração de carne literal. Esse é o que eles carregavam. Jesus está falando de algo tenro, terno, macio, sensível a Deus, e ele relaciona isso com a obra do Espírito Santo que nos leva à obediência. Então Jesus está dizendo, Moisés permitiu isso num tempo onde era impossível vocês viverem o plano de Deus para o casamento com a velha natureza. Mas com mudança de natureza, a Bíblia nos mostra que agora é possível que eu e você andemos em plena obediência. Aliás, o livro de Hebreus faz citação dessas profecias do Velho Testamento, aplicando isso à nova aliança em que vivemos. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 8, eu vou ler do versículo 8 a 12, a Bíblia diz, e de fato, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora Deus está citando a profecia de Jeremias, Jeremias 31, de 31 a 34. De novo, Deus está falando que com essa mudança, né, que ele traria uma mudança de aliança, Deus também escreveria as suas leis no nosso coração, nos daria a capacidade de andar na sua palavra e nas escrituras. E nós precisamos entender que isso se cumpre no tempo da graça. Então, basicamente, qual é a grande diferença entre a antiga e a nova aliança? Na antiga aliança, a lei foi dada para ser obedecida. A não obediência implicava em juízo, só que o homem não tinha condições de obedecê-la. Na nova aliança, continua havendo lei, como nós vimos. O propósito da lei, da nova aliança, da lei de Cristo, continua sendo o mesmo, que ela seja obedecida. Agora, a diferença é que o homem passou a ter, pela graça, condições de obedecer. Então, o que eu e você precisamos entender que foi a incapacidade e não a responsabilidade de obedecer é que foi mudada por Deus. E é isso que leva a fazer sentido a mudança de nomenclatura que temos, que recebemos. Em Efésios 2, de 1 a 3, nós éramos chamados antes da conversão de filhos da desobediência. Mas quando o apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro, no capítulo 1, dos versos 14 a 16, para falar de santidade, ele nos chama de filhos da obediência. Né? Por quê? Porque agora, de fato, precisamos andar nesse lugar. Nós falamos já que a circuncisão deixou de ser literal e ela passou a ser no coração. Mas quando nós olhamos o ensino bíblico a respeito desse assunto, um fato que não dá para negar, que não dá para ignorar, é que a circuncisão do coração, como é mencionado, ela tem a ver com obediência. Né? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, de 25 a 29, a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo não só interpreta que a circuncisão agora não é literal na carne, né, é no coração, mas ele relaciona a ideia e o conceito de que circunciso é aquele que obedece, que carrega a marca da obediência. A graça não suprimiu a obediência. A graça nos empoderou
para que finalmente a gente pudesse viver a obediência. E nós precisamos compreender isso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre esse elemento da força capacitadora, né, que é a manifestação da graça de Deus.